crianças, tudo bem com vocês? Que bom, né? Espero que esse seja mais um dia abençoado e que a palavrinha do Senhor possa estar sempre fazendo parte da tua vida e dentro do seu coração. Amém? Hoje nós vamos estudar na nossa lição, que é o nosso livrinho do trimestre, ó. Vamos ajudar, certo? Nós vamos conhecer a respeito da juíza e profetisa que se chamava Débora, né? Tá aqui, ó. Essa é a nossa lição, a lição de número 5. E nós vamos aprender hoje sobre ela. Essa lição está embasada em Juízes 4. Amém? Então vamos fazer a nossa oração para começar a nossa aulinha. Senhor, meu Deus, obrigado por mais esse dia, Pai, pela sua palavra, por estarmos vivos e poder ouvir mais de Ti, Senhor. O Senhor dê sabedoria e entendimento para as crianças que são tão pequenas, Senhor, que às vezes a gente acha que elas não entendem nada, meu Pai, mas elas entendem sim e reconhecem o Senhor como o seu Deus e Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus, coloca a sua palavrinha dentro do coração para que no futuro elas possam reconhecer e servir a Ti, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Então, hoje a nossa lição vai falar de Débora, né? Que, como eu já disse, é uma juíza e profetisa, numa época em que só os homens lideravam e mandavam. Débora foi levantada para aconselhar o povo de Deus, né? Numa época que os filhos de Israel faziam o que era mal perante ao Senhor. O Senhor entregou os filhos de Israel durante 20 anos na mão do rei Jabim. Não, o rei de Canaã, o nome dele era Jabim, tá? E ele tinha um exército assim de gigante. Quer ver? Por 20 anos eles oprimiram esse povo na época tinha 900 carros de ferro, entendeu? Numa época que o povo de Israel tinha uma espada para brigar, né? Então parecia ser injusto, né? Porém, eles fizeram o que era mal contra o Senhor. Israel, né? O povo de Israel estava fazendo o que era mal, não estava cumprindo o que Deus tinha deixado para eles e estavam fazendo o que queria. Então Deus entregou eles na mão do inimigo. Porém, também levantou Débora. Vamos conhecer a Débora? Aqui. Débora e Baraque livram, né? Livra o povo da servidão, tá? O povo de Israel. Está em Juízes 4. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se embaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para pedir conselhos, tá? Então tá aqui a Débora, ela fazia seus afazeres e sentava lá embaixo de uma palmeira e esperar o povo de Israel e falar com ela, né? Quando tinha alguma dúvida, tomar um conselho, tá? Então ela sentava lá para fazer a vontade de Deus. Olha lá. E o povo subia até lá para pedir conselho, né? Perguntar o que poderia ser feito, né? E como ela era profetisa e juíza, esse era o momento em qual ela ficava conversando com o povo. Então, a Débora mandou chamar Baraque. Olha lá. Mandou chamar ele, que ele era um guerreiro, tá? Mandou chamar Baraque, filho de Abinão, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quison Cícero, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e suas multidões, e eu darei na tua mão. Então, e Baraque ficou ouvindo, né? Então Baraque disse assim para Débora:
Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Ele era um pouquinho medroso, sabe, gente? Então Débora disse o seguinte para ele: olha, certamente eu irei contigo, porém não será tua honra essa jornada, pois na mão de mulher o Senhor entregará o comandante. Então ela se levantou e eles foram. Baraque fez o que o Senhor havia ordenado e Deus deu a vitória para eles. Amém? Então é assim, crianças. A Débora, né, como eu já disse, ela, como naquela época não tinha profetas mais, né, entraram juízes, tipo Sansão, né, e alguns outros, e naquela época foi chamada Débora para ser juiz e profetisa, tá? E o povo de Israel estava desagradando a Deus. E mesmo ele sendo filho de Deus, é o que eu sempre explico, Deus corrige aquele filho desobediente. Então Deus entregou o povo de Israel por uma opressão por 20 anos. E o povo certamente se arrependeu e orou a Deus. Então Deus levantou Débora e mandou chamar o Baraque, que era um guerreiro, né, na época, e disse para eles, para Débora dar o recado que ele juntasse homens e fosse lá brigar com o exército do comandante Cícero, que Deus iria entregar a batalha para eles, que eles iam ganhar a batalha, né? Porém, o Baraque era um pouquinho medroso, aliás, um pouquinho não, muito medroso, né? Ficou com medo lá, 900 carros, eu não tenho carro nenhum, malemar, tem um cavalinho, mas tudo bem. Se Deus falou pra você, ainda que você tenha um velotrol, se ele mandou você ir, você vá. Não é verdade? A gente não aprendeu isso? Quando Deus manda, a gente faz, independente da situação. Se ela parece um gigantão, que diria se Davi olhasse para o gigante e ficasse com medo, não é verdade? Mas quem é obediente não teme, ouve ao Senhor e faz. Então ele falou para Débora: Débora, eu ouvi tudo isso, entendo que Deus vai fazer, mas eu só vou se você for. Porque como ela era profetisa e era uma pessoa de bons conselhos, né? Ele falou: bom, Deus vai estar com ela, se vai estar com ela, vai estar comigo também. Tá bom, a Débora falou: eu vou. Mas fique sabendo que na história as pessoas vão conhecer que uma mulher, né? Que mulher venceu a batalha. Então tá, porque, tanto que a história fala de Débora, na verdade. Numa época onde só os homens mandavam, então Débora foi levantada, né? Com honra. Porém, eles foram lá, né? Deus mandou uma chuva, o carro todo atolou, eles tiveram, o exército inimigo teve que brigar a pé, né? Aí então ficou mais, a luta ficou honesta, né? Aí Deus ajudou o povo de Israel a exterminar aquele povo, né? E teve vitória, conforme Deus tinha mandado, né? Teve vitória. Esse comandante do exército fugiu, foi parar numa outra tenda, onde também tinha o esposo e uma mulher. E aquela mulher, quando o comandante Cícero dormiu, ela foi lá e pá! Enfiou uma estaca nele e ele morreu na mão de uma mulher. Ou seja, essa batalha foi conhecida por Deus ter usado mulheres, entendeu? Era isso que Débora estava tentando explicar, que se ela fosse, Deus iria usar mulher para a vitória, entendeu? Enfim, resumindo, Deus cumpriu a sua palavra. Deus disse: pega os homens, vai até lá que eu vou entregar a batalha ao povo de Israel, né? A vitória ao povo de Israel. E foi exatamente o que Deus fez. Ele usou pessoas, né, que foram ajudar, no caso Débora, né? Débora, e depois mais para frente a Jael, que foi a que enfiou a estaca no Cícero. Mas são pessoas que fizeram a vontade de Deus ajudando, certo? Ajudando a cumprir o que Deus queria. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, não como a gente quer, né? Quem imaginava que uma mulher que ficava dando conselho, né, poderia
ir no meio de uma batalha, que era uma coisa quase que impossível, e ainda ajudar a ser canal de bênção e Deus usar para a vitória chegar, não é? Então, vamos pensar que quando Deus fala com a gente, independente daquele caminho, se Deus falou, alguém vai te ajudar, você creia, alguém vai te ajudar. Uma pessoa, vai aparecer alguém que vai... Você acredita, você creia, porque Deus não é mentiroso. E ele para que se cumpra a vontade dele, ele usa a gente, usa vocês que é pequenininho, às vezes alguém precisa ouvir uma palavra e Deus usa você que é criança, por isso que a gente tem aulinha, que é pra gente ter a palavrinha de Deus no coração, e se Deus quiser usar você para falar com um adulto, ele vai usar. Certo? Então a gente tem que estar sempre com o coraçãozinho atento para as coisas que é de Deus, né? Para que ele use a gente, independente da idade que a gente tenha ou da sabedoria que a gente tem, se Deus quer, se Deus quiser, ele usa ele usa vocês, crianças, para fazer a vontade dele. Amém? Então, olha lá. Mas deixa eu só ressaltar uma coisa. A glória não foi de Débora, tá? Ela foi conhecida na história, mas a glória sempre será de Deus. A vitória foi de Deus. Por causa de Deus, o povo teve a vitória. Amém? A gente tem que sempre aprender que nada na vida da gente é nossa glória. Eu fiz, eu consegui. Não. Você fez, você conseguiu, porque Deus te abençoou e porque a mão de Deus estava sobre a sua vida. Amém? Vamos ser gratos a Deus até pelo ar que a gente respira, né? Porque tudo isso é providência divina. Olha lá no nosso livrinho que bonitinho, ó. Débora ajuda o povo, ó que bonitinho, ó lá. Então a gente tem que pintar, né? Ela embaixo da palmeirinha esperando, né? Para fazer o seu trabalho de juíza, de aconselhamento, de ensinamento. Ela ensinava também a palavrinha, né? Ensinava a vontade de Deus para as pessoas, né? Que é para isso que a gente veio, para passar a palavra de Deus adiante. E aqui tá escrito assim: desenhe um escudo na mão de Débora. Tá? Não sei te falar, criança, se ela usava um escudo na guerra. Mas aqui tá pedindo para que coloque desenhe um escudinho de guerra na mãozinha dela. Tá bom? A nossa palavrinha do coração é: um ao outro ajudou o seu companheiro e disse, esforça-te. Nós já aprendemos essa palavrinha que está em Isaías 41:6. Olha lá, quer dizer que a gente sempre tem que ajudar o irmão, a gente tem que se esforçar, ajudar o nosso irmão em Cristo. Nós fazemos parte de um só corpo, né? Nós fazemos parte da família de Deus, então nós temos que ajudar um ao outro. Ajuda seu amiguinho, né? Ajuda sua mãe, né? E se esforça para aprender mais de Deus, que é muito importante nessa vida, tá bom? Então, sempre a gente tem que guardar no coração que a glória nessa vida, de tudo que a gente faz, é do Senhor. Mas Ele usa pessoas, né? Para nos abençoar, para nos aconselhar, assim como o nosso pastor, né, que é uma bênção, que é um homem de Deus que lidera, né? Então, assim, ele usa as pessoas para falar conosco. Amém? Mas a glória sempre vai ser de Deus. Vamos orar, então? Espero que vocês guardem essa palavrinha no coração, que vocês tenham uma semana, pede para a mamãe ler a Bíblia, ou assiste o Midinho, assiste o Superbook, assiste coisas de Deus, enche seu coraçãozinho de coisas de Deus, para que quando ele fale com vocês entendam, né? Quando vocês cresçam, vocês conheçam mais a Deus que vocês servem. Amém? Senhor, meu Deus, guarda o coraçãozinho das nossas crianças, dá sabedoria, Senhor, para que elas sejam servos fiéis quando crescerem, para que elas estejam no seu caminho até a sua vinda, Senhor. Pai Todo-Poderoso, guarda as famílias, ó Deus, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor toque no coração, Pai, encha de paz e alegria, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.